Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Crockett, interpretado por Colin Farrell, é um policial experiente, frio e muito calculista. Ele é o tipo de cara que parece sempre estar alguns passos à frente de todo mundo. Já Tubbs, vivido por Jamie Foxx, é mais emocional, mas igualmente perigoso quando o assunto é enfrentar criminosos. Os dois trabalham disfarçados em operações profundas contra o tráfico internacional. A história começa quando Tubbs recebe uma ligação urgente de um informante chamado Alonso. O homem está desesperado. Ele conta que algo deu muito errado dentro de uma investigação federal. Uma operação secreta foi comprometida e criminosos descobriram a identidade de informantes. O resultado é brutal. Pessoas começam a morrer. O clima muda imediatamente. Não é mais apenas um caso de narcotráfico. Alguém dentro do sistema pode ter vazado informações. Logo depois da ligação, acontece o pior. Alonso entra em desespero e tira a própria vida, acreditando que sua família também será morta pelos traficantes. Esse momento pesa muito para Tubbs, porque mostra o tamanho da organização criminosa com a qual estão lidando. A investigação rapidamente revela que existe um poderoso cartel operando entre a América Latina e os Estados Unidos. Esse grupo não está lidando apenas com drogas comuns, eles movimentam toneladas de cocaína através de rotas marítimas extremamente sofisticadas. Os agentes federais, então, procuram Crockett e Tubbs com uma proposta extremamente arriscada. Eles precisam entrar infiltrados no cartel. Mas não será uma infiltração simples. Eles terão que se passar por traficantes independentes de alto nível, capazes de negociar grandes carregamentos. Isso significa abandonar completamente suas identidades de policiais e viver como criminosos durante semanas ou meses. Esse tipo de operação é chamado de deep cover, quando o agente mergulha tão fundo no mundo do crime que qualquer erro pode custar a vida. Crockett aceita quase sem hesitar. Para ele, viver no limite já faz parte da rotina. Tubbs também aceita, mas deixa claro que sabe o tamanho do risco. A primeira etapa da missão é provar que eles realmente são traficantes confiáveis. Para isso, eles organizam uma negociação envolvendo um grande carregamento de drogas vindo do Caribe. A ideia é impressionar o cartel, mostrando que eles têm acesso a rotas rápidas e discretas. E é aqui que o filme começa a mostrar seu estilo visual muito marcante. Lanchas rápidas cortando o oceano à noite, tecnologia de comunicação sofisticada e encontros secretos em locais luxuosos. Crockett e Tubbs se apresentam como intermediários capazes de transportar grandes quantidades de droga usando barcos extremamente velozes. Esses barcos são capazes de atravessar o mar em alta velocidade antes que qualquer guarda costeira consiga interceptá-los. A estratégia funciona. O cartel demonstra interesse. Logo, eles são apresentados a um dos intermediários da organização, um homem extremamente cauteloso que começa a testá-los para ver se realmente são confiáveis. Esses encontros são cheios de tensão. Qualquer pergunta errada, qualquer detalhe fora do lugar pode levantar suspeitas. Enquanto isso, a equipe policial verdadeira observa tudo à distância, tentando acompanhar cada passo da infiltração. Mas existe um problema enorme. Quanto mais fundo Crockett e Tubbs entram na operação, menos controle a polícia tem sobre a situação. Eles estão literalmente convivendo com assassinos. Em uma das reuniões mais importantes, Crockett e Tubbs finalmente conseguem chegar perto da liderança do cartel. É nesse momento que Crockett conhece uma mulher misteriosa chamada Isabella. Ela não é apenas uma acompanhante de luxo ou alguém decorativo no mundo do crime. Isabella tem poder dentro da organização. Ela é inteligente, observadora e claramente acostumada a lidar com homens perigosos. Entre ela e Crockett surge uma tensão imediata. Mas não é apenas atração, é também desconfiança. Ela percebe que Crockett não é um criminoso comum. Ele fala pouco, observa muito e mantém sempre um certo controle emocional. Mesmo assim, algo nele chama a atenção dela. Enquanto isso, Tubbs continua focado em manter a operação funcionando. Ele sabe que qualquer distração pode destruir tudo. O cartel então decide dar uma chance aos dois. Eles receberão uma missão real: transportar uma grande quantidade de drogas para provar que são capazes de trabalhar com a organização. Esse é o momento em que a infiltração deixa de ser apenas um teatro. Agora, Crockett e Tubbs estão oficialmente dentro do esquema criminoso. E o perigo aumenta drasticamente.
porque se alguém descobrir que eles são policiais, não haverá prisão, julgamento ou negociação, será execução imediata. A primeira missão real do cartel é transportar um carregamento enorme de drogas que precisa chegar aos Estados Unidos sem levantar qualquer suspeita. O plano envolve usar lanchas extremamente rápidas, capazes de cruzar o mar durante a noite em alta velocidade. É uma corrida contra o tempo e também contra as autoridades. Durante essa operação, o filme mostra o quanto Crockett e Tubbs são profissionais. Mesmo trabalhando como infiltrados, eles executam o transporte com precisão impressionante. Eles conhecem o mar, sabem como evitar radares e conseguem se mover pelas rotas clandestinas que os traficantes utilizam. O sucesso da missão faz com que o cartel comece a confiar mais nos dois. Isso significa mais dinheiro, mais acesso e, principalmente, mais proximidade com os líderes da organização. Mas, quanto maior a confiança, maior também o risco. Enquanto Tubbs continua focado na missão, mantendo contato secreto com a equipe policial que está acompanhando tudo de longe, Crockett começa a se envolver emocionalmente com uma pessoa inesperada, Isabella. Isabella é uma figura importante dentro da organização criminosa. Elegante, inteligente e extremamente observadora, ela percebe que Crockett é diferente dos outros traficantes que costuma encontrar. Ele não ostenta, não fala demais e parece sempre manter uma certa distância emocional. Essa diferença desperta a curiosidade dela. Os dois começam a passar mais tempo juntos. Primeiro em encontros rápidos durante negociações, depois em conversas mais pessoais. Em pouco tempo, a relação entre eles se transforma em algo muito mais intenso. Crockett sabe que isso é perigoso, muito perigoso. Em uma operação infiltrada, a regra principal é nunca criar laços emocionais com pessoas ligadas ao alvo da investigação. Isso pode comprometer completamente a missão. Mas Crockett vive tanto tempo dentro da identidade falsa que começa a sentir como se aquela vida realmente fosse parte dele. Em uma viagem para Havana, os dois passam um tempo longe do resto da organização. A cidade aparece cheia de música, luzes e clima tropical, criando um contraste forte com a violência do mundo em que eles estão envolvidos. É durante essa viagem que o relacionamento entre Crockett e Isabella se aprofunda de verdade. Eles compartilham momentos de intimidade, conversam sobre suas vidas e parecem esquecer por algumas horas que estão cercados de mentiras. Mas Crockett sabe que tudo aquilo tem prazo para acabar. Ele é um policial infiltrado. E quando a operação terminar, Isabella provavelmente será presa. Enquanto isso, do outro lado da história, Tubbs continua investigando os detalhes do cartel. Ele percebe que a organização não está apenas transportando drogas. Existe uma estrutura muito maior por trás. Eles estão ligados a redes internacionais que envolvem lavagem de dinheiro, tráfico de armas e corrupção. Além disso, Tubbs começa a suspeitar que existe um vazamento dentro das próprias forças de segurança. Alguém está passando informações para o cartel. Essa descoberta deixa tudo ainda mais perigoso. Se realmente houver um infiltrado dentro das agências federais, então qualquer movimento da polícia pode ser descoberto antes mesmo de acontecer. E isso coloca Crockett e Tubbs em uma posição extremamente vulnerável. Enquanto isso, o cartel decide aumentar a escala das operações. Agora eles querem usar Crockett e Tubbs em um transporte ainda maior, envolvendo toneladas de droga. Mas, durante uma das reuniões, surge um momento de tensão. Um dos criminosos começa a desconfiar dos dois. Ele faz perguntas inesperadas, tenta testar as histórias deles e observa cada reação com cuidado. O ambiente fica pesado. Qualquer erro pode revelar a verdade. Crockett mantém a calma. Ele responde tudo com confiança, usando sua experiência para parecer totalmente convincente. Depois de alguns minutos que parecem horas, a suspeita diminui, mas o alerta está ligado. A partir daquele momento, Crockett e Tubbs sabem que estão andando em uma linha muito fina entre sucesso e desastre. Para piorar ainda mais a situação, algo terrível acontece. Os criminosos descobrem informações sobre pessoas próximas da equipe policial que está acompanhando a operação. Então, eles atacam. Uma pessoa ligada à investigação é sequestrada brutalmente pelo cartel. A violência usada pelos criminosos mostra claramente que eles não têm qualquer limite.
Essa notícia chega até Tubbs como um choque. Agora, a missão deixou de ser apenas uma investigação. Se tornou algo pessoal. A tensão explode dentro da equipe policial. Alguns querem encerrar a operação imediatamente para proteger os agentes infiltrados. Mas Crockett e Tubbs sabem que estão muito perto de derrubar toda a organização. Se desistirem agora, todo o sacrifício terá sido em vão. Então, eles tomam uma decisão arriscada: continuar. Mesmo sabendo que a qualquer momento o cartel pode descobrir quem eles realmente são. A vítima sequestrada é Trudy Joplin, companheira de Tubbs e também integrante da equipe policial. Os criminosos a capturam depois de descobrir sua ligação com a investigação. A intenção deles é clara: mandar um recado brutal para qualquer um que esteja tentando derrubar a organização. Quando Tubbs recebe a notícia, ele perde completamente a calma. Até então, ele vinha mantendo o controle, seguindo o plano da operação infiltrada com disciplina, mas saber que Trudy foi capturada muda tudo. Ele sabe muito bem como aquele tipo de cartel trabalha. Eles não sequestram apenas para negociar, eles sequestram para torturar. A equipe policial então entra em modo de emergência. Agentes federais, policiais e unidades táticas começam a trabalhar juntos para localizar o lugar onde Trudy está sendo mantida. Enquanto isso, Crockett continua dentro do cartel, tentando manter o disfarce. Ele sabe que qualquer movimento suspeito agora pode revelar sua identidade, e se isso acontecer, não será apenas o fim da operação, será sua execução. Nesse momento, a relação dele com Isabella se torna extremamente complicada. Crockett começa a perceber que, quando a operação acabar, Isabella provavelmente será presa junto com os outros membros da organização. Apesar de tudo, ele criou sentimentos reais por ela. Mas agora não existe espaço para hesitação. A prioridade é salvar Trudy. A investigação finalmente descobre o local onde ela está sendo mantida, uma propriedade fortemente protegida ligada ao cartel. O lugar é cercado por homens armados e funciona quase como uma pequena fortaleza. Não há possibilidade de negociação. A única opção é um resgate armado. Então, a equipe monta uma operação de ataque. Vários veículos blindados e unidades táticas se posicionam enquanto Crockett e Tubbs se preparam para entrar no local. O clima é de guerra. Tubbs está tomado pela raiva e pela urgência de salvar Trudy antes que seja tarde demais. Crockett, por outro lado, tenta manter a cabeça fria, sabendo que qualquer erro pode custar a vida de todos. Quando o ataque começa, o silêncio da noite é quebrado por tiros e explosões. Os policiais avançam rapidamente contra os criminosos. O cartel reage imediatamente, transformando o local em um verdadeiro campo de batalha. Homens armados aparecem de todos os lados, tentando impedir o avanço da polícia. Crockett e Tubbs lideram a ofensiva. A troca de tiros é intensa. Balas atravessam carros, paredes e janelas, enquanto os policiais avançam metro a metro. Durante o confronto, Tubbs finalmente consegue encontrar Trudy. Ela está gravemente ferida, mas ainda viva. O momento é tenso, porque os criminosos ainda estão lutando e o resgate precisa ser feito rapidamente. Enquanto Tubbs ajuda Trudy a sair do local, Crockett continua enfrentando os homens do cartel para abrir caminho para a fuga. A operação termina com vários criminosos mortos ou capturados. O cartel sofre um golpe enorme e a rede de tráfico começa a desmoronar. Mas o final não é completamente feliz. Crockett sabe que sua relação com Isabella chegou ao fim. Antes que tudo termine, ele ajuda Isabella a fugir do país, enviando-a para longe em segurança. É um momento silencioso e cheio de significado. Os dois sabem que pertencem a mundos diferentes. Ele é um policial. Ela faz parte de um império criminoso. Mesmo existindo sentimentos entre eles, não existe um futuro possível. Depois disso, Crockett volta à realidade da sua vida. A operação terminou, o cartel foi atingido e a equipe conseguiu salvar Trudy. Tubbs permanece ao lado dela no hospital, esperando sua recuperação.
No final, Crockett e Tubbs continuam sendo o que sempre foram. Dois policiais vivendo constantemente no limite entre a lei e o perigo. O mundo do crime não desapareceu. Outros cartéis surgirão. Outras operações virão. E quando isso acontecer, eles estarão prontos para voltar à linha de frente. Crockett, interpretado por Colin Farrell, é um policial experiente, frio e muito calculista. Ele é o tipo de cara que parece sempre estar alguns passos à frente de todo mundo. Já Tubbs, vivido por Jamie Foxx, é mais emocional, mas igualmente perigoso quando o assunto é enfrentar criminosos. Os dois trabalham disfarçados em operações profundas contra o tráfico internacional. A história começa quando Tubbs recebe uma ligação urgente de um informante chamado Alonso. O homem está desesperado. Ele conta que algo deu muito errado dentro de uma investigação federal. Uma operação secreta foi comprometida e criminosos descobriram a identidade de informantes. O resultado é brutal. Pessoas começam a morrer. O clima muda imediatamente. Não é mais apenas um caso de narcotráfico. Alguém dentro do sistema pode ter vazado informações. Logo depois da ligação, acontece o pior. Alonso entra em desespero e tira a própria vida, acreditando que sua família também será morta pelos traficantes. Esse momento pesa muito para Tubbs, porque mostra o tamanho da organização criminosa com a qual estão lidando. A investigação rapidamente revela que existe um poderoso cartel operando entre a América Latina e os Estados Unidos. Esse grupo não está lidando apenas com drogas comuns, eles movimentam toneladas de cocaína através de rotas marítimas extremamente sofisticadas. Os agentes federais, então, procuram Crockett e Tubbs com uma proposta extremamente arriscada. Eles precisam entrar infiltrados no cartel, mas não será uma infiltração simples. Eles terão que se passar por traficantes independentes de alto nível, capazes de negociar grandes carregamentos. Isso significa abandonar completamente suas identidades de policiais e viver como criminosos durante semanas ou meses. Esse tipo de operação é chamado de deep cover, quando o agente mergulha tão fundo no mundo do crime que qualquer erro pode custar a vida. Crockett aceita quase sem hesitar. Para ele, viver no limite já faz parte da rotina. Tubbs também aceita, mas deixa claro que sabe o tamanho do risco. A primeira etapa da missão é provar que eles realmente são traficantes confiáveis. Para isso, eles organizam uma negociação envolvendo um grande carregamento de drogas vindo do Caribe. A ideia é impressionar o cartel, mostrando que eles têm acesso a rotas rápidas e discretas. E é aqui que o filme começa a mostrar seu estilo visual muito marcante. Lanchas rápidas cortando o oceano à noite, tecnologia de comunicação sofisticada e encontros secretos em locais luxuosos. Crockett e Tubbs se apresentam como intermediários capazes de transportar grandes quantidades de droga usando barcos extremamente velozes. Esses barcos são capazes de atravessar o mar em alta velocidade antes que qualquer guarda costeira consiga interceptá-los. A estratégia funciona. O cartel demonstra interesse. Logo, eles são apresentados a um dos intermediários da organização, um homem extremamente cauteloso que começa a testá-los para ver se realmente são confiáveis. Esses encontros são cheios de tensão. Qualquer pergunta errada, qualquer detalhe fora do lugar pode levantar suspeitas. Enquanto isso, a equipe policial verdadeira observa tudo à distância, tentando acompanhar cada passo da infiltração. Mas existe um problema enorme. Quanto mais fundo Crockett e Tubbs entram na operação, menos controle a polícia tem sobre a situação. Eles estão literalmente convivendo com assassinos. Em uma das reuniões mais importantes, Crockett e Tubbs finalmente conseguem chegar perto da liderança do cartel. É nesse momento que Crockett conhece uma mulher misteriosa chamada Isabella. Ela não é apenas uma acompanhante de luxo ou alguém decorativo no mundo do crime. Isabella tem poder dentro da organização. Ela é inteligente, observadora e claramente acostumada a lidar com homens perigosos. Entre ela e Crockett surge uma tensão imediata. Mas não é apenas atração, é também desconfiança. Ela percebe que Crockett não é um criminoso comum. Ele fala pouco, observa muito e mantém sempre um certo controle emocional. Mesmo assim, algo nele chama a atenção dela. Enquanto isso, Tubbs continua focado em manter a operação funcionando. Ele sabe que qualquer distração pode destruir tudo. O cartel então decide dar uma chance aos dois. Eles receberão uma missão real: transportar uma grande quantidade de drogas para provar que são capazes de trabalhar com a organização. Esse é o momento em que a infiltração deixa de ser apenas um teatro. Agora, Crockett e Tubbs estão oficialmente dentro do esquema criminoso.
E o perigo aumenta drasticamente, porque se alguém descobrir que eles são policiais, não haverá prisão, julgamento ou negociação, será execução imediata. A primeira missão real do cartel é transportar um carregamento enorme de drogas que precisa chegar aos Estados Unidos sem levantar qualquer suspeita. O plano envolve usar lanchas extremamente rápidas, capazes de cruzar o mar durante a noite em alta velocidade. É uma corrida contra o tempo e também contra as autoridades. Durante essa operação, o filme mostra o quanto Crockett e Tubbs são profissionais. Mesmo trabalhando como infiltrados, eles executam o transporte com precisão impressionante. Eles conhecem o mar, sabem como evitar radares e conseguem se mover pelas rotas clandestinas que os traficantes utilizam. O sucesso da missão faz com que o cartel comece a confiar mais nos dois. Isso significa mais dinheiro, mais acesso e, principalmente, mais proximidade com os líderes da organização. Mas, quanto maior a confiança, maior também o risco. Enquanto Tubbs continua focado na missão, mantendo contato secreto com a equipe policial que está acompanhando tudo de longe, Crockett começa a se envolver emocionalmente com uma pessoa inesperada, Isabella. Isabella é uma figura importante dentro da organização criminosa. Elegante, inteligente e extremamente observadora, ela percebe que Crockett é diferente dos outros traficantes que costuma encontrar. Ele não ostenta, não fala demais e parece sempre manter uma certa distância emocional. Essa diferença desperta a curiosidade dela. Os dois começam a passar mais tempo juntos. Primeiro em encontros rápidos durante negociações, depois em conversas mais pessoais. Em pouco tempo, a relação entre eles se transforma em algo muito mais intenso. Crockett sabe que isso é perigoso, muito perigoso. Em uma operação infiltrada, a regra principal é nunca criar laços emocionais com pessoas ligadas ao alvo da investigação. Isso pode comprometer completamente a missão. Mas Crockett vive tanto tempo dentro da identidade falsa que começa a sentir como se aquela vida realmente fosse parte dele. Em uma viagem para a Havana, os dois passam um tempo longe do resto da organização. A cidade aparece cheia de música, luzes e clima tropical, criando um contraste forte com a violência do mundo em que eles estão envolvidos. É durante essa viagem que o relacionamento entre Crockett e Isabella se aprofunda de verdade. Eles compartilham momentos de intimidade, conversam sobre suas vidas e parecem esquecer por algumas horas que estão cercados de mentiras. Mas Crockett sabe que tudo aquilo tem prazo para acabar. Ele é um policial infiltrado. E quando a operação terminar, Isabella provavelmente será presa. Enquanto isso, do outro lado da história, Tubbs continua investigando os detalhes do cartel. Ele percebe que a organização não está apenas transportando drogas. Existe uma estrutura muito maior por trás. Eles estão ligados a redes internacionais que envolvem lavagem de dinheiro, tráfico de armas e corrupção. Além disso, Tubbs começa a suspeitar que existe um vazamento dentro das próprias forças de segurança. Alguém está passando informações para o cartel. Essa descoberta deixa tudo ainda mais perigoso. Se realmente houver um infiltrado dentro das agências federais, então qualquer movimento da polícia pode ser descoberto antes mesmo de acontecer. E isso coloca Crockett e Tubbs em uma posição extremamente vulnerável. Enquanto isso, o cartel decide aumentar a escala das operações. Agora eles querem usar Crockett e Tubbs em um transporte ainda maior, envolvendo toneladas de droga. Mas, durante uma das reuniões, surge um momento de tensão. Um dos criminosos começa a desconfiar dos dois. Ele faz perguntas inesperadas, tenta testar as histórias deles e observa cada reação com cuidado. O ambiente fica pesado. Qualquer erro pode revelar a verdade. Crockett mantém a calma. Ele responde tudo com confiança, usando sua experiência para parecer totalmente convincente. Depois de alguns minutos que parecem horas, a suspeita diminui, mas o alerta está ligado. A partir daquele momento, Crockett e Tubbs sabem que estão andando em uma linha muito fina entre sucesso e desastre. Para piorar ainda mais a situação, algo terrível acontece. Os criminosos descobrem informações sobre pessoas próximas da equipe policial que está acompanhando a operação. Então, eles atacam. Uma pessoa ligada à investigação é sequestrada brutalmente pelo cartel.
A violência usada pelos criminosos mostra claramente que eles não têm qualquer limite. Essa notícia chega até Tubbs como um choque. Agora a missão deixou de ser apenas uma investigação. Se tornou algo pessoal. A tensão explode dentro da equipe policial. Alguns querem encerrar a operação imediatamente para proteger os agentes infiltrados. Mas Crockett e Tubbs sabem que estão muito perto de derrubar toda a organização. Se desistirem agora, todo o sacrifício terá sido em vão. Então, eles tomam uma decisão arriscada: continuar. Mesmo sabendo que a qualquer momento o cartel pode descobrir quem eles realmente são. A vítima sequestrada é Trudy Joplin, companheira de Tubbs e também integrante da equipe policial. Os criminosos a capturam depois de descobrir sua ligação com a investigação. A intenção deles é clara: mandar um recado brutal para qualquer um que esteja tentando derrubar a organização. Quando Tubbs recebe a notícia, ele perde completamente a calma. Até então, ele vinha mantendo o controle, seguindo o plano da operação infiltrada com disciplina, mas saber que Trudy foi capturada muda tudo. Ele sabe muito bem como aquele tipo de cartel trabalha. Eles não sequestram apenas para negociar, eles sequestram para torturar. A equipe policial então entra em modo de emergência. Agentes federais, policiais e unidades táticas começam a trabalhar juntos para localizar o lugar onde Trudy está sendo mantida. Enquanto isso, Crockett continua dentro do cartel, tentando manter o disfarce. Ele sabe que qualquer movimento suspeito agora pode revelar sua identidade, e se isso acontecer, não será apenas o fim da operação, será sua execução. Nesse momento, a relação dele com Isabella se torna extremamente complicada. Crockett começa a perceber que, quando a operação acabar, Isabella provavelmente será presa junto com os outros membros da organização. Apesar de tudo, ele criou sentimentos reais por ela. Mas agora não existe espaço para hesitação. A prioridade é salvar Trudy. A investigação finalmente descobre o local onde ela está sendo mantida, uma propriedade fortemente protegida ligada ao cartel. O lugar é cercado por homens armados e funciona quase como uma pequena fortaleza. Não há possibilidade de negociação. A única opção é um resgate armado. Então, a equipe monta uma operação de ataque. Vários veículos blindados e unidades táticas se posicionam enquanto Crockett e Tubbs se preparam para entrar no local. O clima é de guerra. Tubbs está tomado pela raiva e pela urgência de salvar Trudy antes que seja tarde demais. Crockett, por outro lado, tenta manter a cabeça fria, sabendo que qualquer erro pode custar a vida de todos. Quando o ataque começa, o silêncio da noite é quebrado por tiros e explosões. Os policiais avançam rapidamente contra os criminosos. O cartel reage imediatamente, transformando o local em um verdadeiro campo de batalha. Homens armados aparecem de todos os lados, tentando impedir o avanço da polícia. Crockett e Tubbs lideram a ofensiva. A troca de tiros é intensa. Balas atravessam carros, paredes e janelas, enquanto os policiais avançam metro a metro. Durante o confronto, Tubbs finalmente consegue encontrar Trudy. Ela está gravemente ferida, mas ainda viva. O momento é tenso, porque os criminosos ainda estão lutando e o resgate precisa ser feito rapidamente. Enquanto Tubbs ajuda Trudy a sair do local, Crockett continua enfrentando os homens do cartel para abrir caminho para a fuga. A operação termina com vários criminosos mortos ou capturados. O cartel sofre um golpe enorme e a rede de tráfico começa a desmoronar. Mas o final não é completamente feliz. Crockett sabe que sua relação com Isabella chegou ao fim. Antes que tudo termine, ele ajuda Isabella a fugir do país, enviando-a para longe em segurança. É um momento silencioso e cheio de significado. Os dois sabem que pertencem a mundos diferentes. Ele é um policial. Ela faz parte de um império criminoso. Mesmo existindo sentimentos entre eles, não existe um futuro possível. Depois disso, Crockett volta à realidade da sua vida. A operação terminou, o cartel foi atingido e a equipe conseguiu salvar Trudy.
Tubbs permanece ao lado dela no hospital, esperando sua recuperação. No final, Crockett e Tubbs continuam sendo o que sempre foram: dois policiais vivendo constantemente no limite entre a lei e o perigo. O mundo do crime não desapareceu. Outros cartéis surgirão, outras operações virão. E quando isso acontecer, eles estarão prontos para voltar à linha de frente. Crockett, interpretado por Colin Farrell, é um policial experiente, frio e muito calculista. Ele é o tipo de cara que parece sempre estar alguns passos à frente de todo mundo. Já Tubbs, vivido por Jamie Foxx, é mais emocional, mas igualmente perigoso quando o assunto é enfrentar criminosos. Os dois trabalham disfarçados em operações profundas contra o tráfico internacional. A história começa quando Tubbs recebe uma ligação urgente de um informante chamado Alonso. O homem está desesperado. Ele conta que algo deu muito errado dentro de uma investigação federal. Uma operação secreta foi comprometida e criminosos descobriram a identidade de informantes. O resultado é brutal. Pessoas começam a morrer. O clima muda imediatamente. Não é mais apenas mais um caso de narcotráfico. Alguém dentro do sistema pode ter vazado informações. Logo depois da ligação, acontece o pior. Alonso entra em desespero e tira a própria vida, acreditando que sua família também será morta pelos traficantes. Esse momento pesa muito para Tubbs, porque mostra o tamanho da organização criminosa com a qual estão lidando. A investigação rapidamente revela que existe um poderoso cartel operando entre a América Latina e os Estados Unidos. Esse grupo não está lidando apenas com drogas comuns, eles movimentam toneladas de cocaína através de rotas marítimas extremamente sofisticadas. Os agentes federais, então, procuram Crockett e Tubbs com uma proposta extremamente arriscada. Eles precisam entrar infiltrados no cartel, mas não será uma infiltração simples. Eles terão que se passar por traficantes independentes de alto nível, capazes de negociar grandes carregamentos. Isso significa abandonar completamente suas identidades de policiais e viver como criminosos durante semanas ou meses. Esse tipo de operação é chamado de deep cover, quando o agente mergulha tão fundo no mundo do crime que qualquer erro pode custar a vida. Crockett aceita quase sem hesitar. Para ele, viver no limite já faz parte da rotina. Tubbs também aceita, mas deixa claro que sabe o tamanho do risco. A primeira etapa da missão é provar que eles realmente são traficantes confiáveis. Para isso, eles organizam uma negociação envolvendo um grande carregamento de drogas vindo do Caribe. A ideia é impressionar o cartel, mostrando que eles têm acesso a rotas rápidas e discretas. E é aqui que o filme começa a mostrar seu estilo visual muito marcante. Lanchas rápidas cortando o oceano à noite, tecnologia de comunicação sofisticada e encontros secretos em locais luxuosos. Crockett e Tubbs se apresentam como intermediários capazes de transportar grandes quantidades de droga usando barcos extremamente velozes. Esses barcos são capazes de atravessar o mar em alta velocidade antes que qualquer guarda costeira consiga interceptá-los. A estratégia funciona. O cartel demonstra interesse. Logo, eles são apresentados a um dos intermediários da organização, um homem extremamente cauteloso que começa a testá-los para ver se realmente são confiáveis. Esses encontros são cheios de tensão. Qualquer pergunta errada, qualquer detalhe fora do lugar pode levantar suspeitas. Enquanto isso, a equipe policial verdadeira observa tudo à distância, tentando acompanhar cada passo da infiltração. Mas existe um problema enorme. Quanto mais fundo Crockett e Tubbs entram na operação, menos controle a polícia tem sobre a situação. Eles estão literalmente convivendo com assassinos. Em uma das reuniões mais importantes, Crockett e Tubbs finalmente conseguem chegar perto da liderança do cartel. É nesse momento que Crockett conhece uma mulher misteriosa chamada Isabella. Ela não é apenas uma acompanhante de luxo ou alguém decorativo no mundo do crime. Isabella tem poder dentro da organização. Ela é inteligente, observadora e claramente acostumada a lidar com homens perigosos. Entre ela e Crockett surge uma tensão imediata. Mas não é apenas atração, é também desconfiança. Ela percebe que Crockett não é um criminoso comum. Ele fala pouco, observa muito e mantém sempre um certo controle emocional. Mesmo assim, algo nele chama a atenção dela. Enquanto isso, Tubbs continua focado em manter a operação funcionando. Ele sabe que qualquer distração pode destruir tudo. O cartel então decide dar uma chance aos dois. Eles receberão uma missão real: transportar uma grande quantidade de drogas para provar que são capazes de trabalhar com a organização.
Esse é o momento em que a infiltração deixa de ser apenas um teatro. Agora, Crockett e Tubbs estão oficialmente dentro do esquema criminoso, e o perigo aumenta drasticamente, porque se alguém descobrir que eles são policiais, não haverá prisão, julgamento ou negociação, será execução imediata. A primeira missão real do cartel é transportar um carregamento enorme de drogas que precisa chegar aos Estados Unidos sem levantar qualquer suspeita. O plano envolve usar lanchas extremamente rápidas, capazes de cruzar o mar durante a noite em alta velocidade. É uma corrida contra o tempo e também contra as autoridades. Durante essa operação, o filme mostra o quanto Crockett e Tubbs são profissionais. Mesmo trabalhando como infiltrados, eles executam o transporte com precisão impressionante. Eles conhecem o mar, sabem como evitar radares e conseguem se mover pelas rotas clandestinas que os traficantes utilizam. O sucesso da missão faz com que o cartel comece a confiar mais nos dois. Isso significa mais dinheiro, mais acesso e, principalmente, mais proximidade com os líderes da organização. Mas, quanto maior a confiança, maior também o risco. Enquanto Tubbs continua focado na missão, mantendo contato secreto com a equipe policial que está acompanhando tudo de longe, Crockett começa a se envolver emocionalmente com uma pessoa inesperada, Isabella. Isabella é uma figura importante dentro da organização criminosa. Elegante, inteligente e extremamente observadora, ela percebe que Crockett é diferente dos outros traficantes que costuma encontrar. Ele não ostenta, não fala demais e parece sempre manter uma certa distância emocional. Essa diferença desperta a curiosidade dela. Os dois começam a passar mais tempo juntos. Primeiro em encontros rápidos durante negociações, depois em conversas mais pessoais. Em pouco tempo, a relação entre eles se transforma em algo muito mais intenso. Crockett sabe que isso é perigoso, muito perigoso. Em uma operação infiltrada, a regra principal é nunca criar laços emocionais com pessoas ligadas ao alvo da investigação. Isso pode comprometer completamente a missão. Mas Crockett vive tanto tempo dentro da identidade falsa que começa a sentir como se aquela vida realmente fosse parte dele. Em uma viagem para a Havana, os dois passam um tempo longe do resto da organização. A cidade aparece cheia de música, luzes e clima tropical, criando um contraste forte com a violência do mundo em que eles estão envolvidos. É durante essa viagem que o relacionamento entre Crockett e Isabella se aprofunda de verdade. Eles compartilham momentos de intimidade, conversam sobre suas vidas e parecem esquecer por algumas horas que estão cercados de mentiras. Mas Crockett sabe que tudo aquilo tem prazo para acabar. Ele é um policial infiltrado. E quando a operação terminar, Isabella provavelmente será presa. Enquanto isso, do outro lado da história, Tubbs continua investigando os detalhes do cartel. Ele percebe que a organização não está apenas transportando drogas. Existe uma estrutura muito maior por trás. Eles estão ligados a redes internacionais que envolvem lavagem de dinheiro, tráfico de armas e corrupção. Além disso, Tubbs começa a suspeitar que existe um vazamento dentro das próprias forças de segurança. Alguém está passando informações para o cartel. Essa descoberta deixa tudo ainda mais perigoso. Se realmente houver um infiltrado dentro das agências federais, então qualquer movimento da polícia pode ser descoberto antes mesmo de acontecer. E isso coloca Crockett e Tubbs em uma posição extremamente vulnerável. Enquanto isso, o cartel decide aumentar a escala das operações. Agora eles querem usar Crockett e Tubbs em um transporte ainda maior, envolvendo toneladas de droga. Mas, durante uma das reuniões, surge um momento de tensão. Um dos criminosos começa a desconfiar dos dois. Ele faz perguntas inesperadas, tenta testar as histórias deles e observa cada reação com cuidado. O ambiente fica pesado. Qualquer erro pode revelar a verdade. Crockett mantém a calma. Ele responde tudo com confiança, usando sua experiência para parecer totalmente convincente. Depois de alguns minutos que parecem horas, a suspeita diminui, mas o alerta está ligado. A partir daquele momento, Crockett e Tubbs sabem que estão andando em uma linha muito fina entre sucesso e desastre. Para piorar ainda mais a situação, algo terrível acontece. Os criminosos descobrem informações sobre pessoas próximas da equipe policial que está acompanhando a operação.
Então, eles atacam. Uma pessoa ligada à investigação é sequestrada brutalmente pelo cartel. A violência usada pelos criminosos mostra claramente que eles não têm qualquer limite. Essa notícia chega até Tubbs como um choque. Agora, a missão deixou de ser apenas uma investigação. Se tornou algo pessoal. A tensão explode dentro da equipe policial. Alguns querem encerrar a operação imediatamente para proteger os agentes infiltrados. Mas Crockett e Tubbs sabem que estão muito perto de derrubar toda a organização. Se desistirem agora, todo o sacrifício terá sido em vão. Então, eles tomam uma decisão arriscada: continuar. Mesmo sabendo que a qualquer momento o cartel pode descobrir quem eles realmente são. A vítima sequestrada é Trudy Joplin, companheira de Tubbs e também integrante da equipe policial. Os criminosos a capturam depois de descobrir sua ligação com a investigação. A intenção deles é clara: mandar um recado brutal para qualquer um que esteja tentando derrubar a organização. Quando Tubbs recebe a notícia, ele perde completamente a calma. Até então, ele vinha mantendo o controle, seguindo o plano da operação infiltrada com disciplina, mas saber que Trudy foi capturada muda tudo. Ele sabe muito bem como aquele tipo de cartel trabalha. Eles não sequestram apenas para negociar, eles sequestram para torturar. A equipe policial então entra em modo de emergência. Agentes federais, policiais e unidades táticas começam a trabalhar juntos para localizar o lugar onde Trudy está sendo mantida. Enquanto isso, Crockett continua dentro do cartel, tentando manter o disfarce. Ele sabe que qualquer movimento suspeito agora pode revelar sua identidade, e se isso acontecer, não será apenas o fim da operação, será sua execução. Nesse momento, a relação dele com Isabella se torna extremamente complicada. Crockett começa a perceber que, quando a operação acabar, Isabella provavelmente será presa junto com os outros membros da organização. Apesar de tudo, ele criou sentimentos reais por ela. Mas agora não existe espaço para hesitação. A prioridade é salvar Trudy. A investigação finalmente descobre o local onde ela está sendo mantida, uma propriedade fortemente protegida ligada ao cartel. O lugar é cercado por homens armados e funciona quase como uma pequena fortaleza. Não há possibilidade de negociação. A única opção é um resgate armado. Então, a equipe monta uma operação de ataque. Vários veículos blindados e unidades táticas se posicionam enquanto Crockett e Tubbs se preparam para entrar no local. O clima é de guerra. Tubbs está tomado pela raiva e pela urgência de salvar Trudy antes que seja tarde demais. Crockett, por outro lado, tenta manter a cabeça fria, sabendo que qualquer erro pode custar a vida de todos. Quando o ataque começa, o silêncio da noite é quebrado por tiros e explosões. Os policiais avançam rapidamente contra os criminosos. O cartel reage imediatamente, transformando o local em um verdadeiro campo de batalha. Homens armados aparecem de todos os lados, tentando impedir o avanço da polícia. Crockett e Tubbs lideram a ofensiva. A troca de tiros é intensa. Balas atravessam carros, paredes e janelas, enquanto os policiais avançam metro a metro. Durante o confronto, Tubbs finalmente consegue encontrar Trudy. Ela está gravemente ferida, mas ainda viva. O momento é tenso, porque os criminosos ainda estão lutando e o resgate precisa ser feito rapidamente. Enquanto Tubbs ajuda Trudy a sair do local, Crockett continua enfrentando os homens do cartel para abrir caminho para a fuga. A operação termina com vários criminosos mortos ou capturados. O cartel sofre um golpe enorme e a rede de tráfico começa a desmoronar. Mas o final não é completamente feliz. Crockett sabe que sua relação com Isabella chegou ao fim. Antes que tudo termine, ele ajuda Isabella a fugir do país, enviando-a para longe em segurança. É um momento silencioso e cheio de significado. Os dois sabem que pertencem a mundos diferentes. Ele é um policial. Ela faz parte de um império criminoso. Mesmo existindo sentimentos entre eles, não existe um futuro possível. Depois disso, Crockett volta à realidade da sua vida.
A operação terminou, o cartel foi atingido e a equipe conseguiu salvar Trudy. Tubbs permanece ao lado dela no hospital, esperando sua recuperação. No final, Crockett e Tubbs continuam sendo o que sempre foram. Dois policiais vivendo constantemente no limite entre a lei e o perigo. O mundo do crime não desapareceu. Outros cartéis surgirão, outras operações virão. E quando isso acontecer, eles estarão prontos para voltar à linha de frente. Crockett, interpretado por Colin Farrell, é um policial experiente, frio e muito calculista. Ele é o tipo de cara que parece sempre estar alguns passos à frente de todo mundo. Já Tubbs, vivido por Jamie Foxx, é mais emocional, mas igualmente perigoso quando o assunto é enfrentar criminosos. Os dois trabalham disfarçados em operações profundas contra o tráfico internacional. A história começa quando Tubbs recebe uma ligação urgente de um informante chamado Alonso. O homem está desesperado. Ele conta que algo deu muito errado dentro de uma investigação federal. Uma operação secreta foi comprometida e criminosos descobriram a identidade de informantes. O resultado é brutal. Pessoas começam a morrer. O clima muda imediatamente. Não é mais apenas mais um caso de narcotráfico. Alguém dentro do sistema pode ter vazado informações. Logo depois da ligação, acontece o pior. Alonso entra em desespero e tira a própria vida, acreditando que sua família também será morta pelos traficantes. Esse momento pesa muito para Tubbs, porque mostra o tamanho da organização criminosa com a qual estão lidando. A investigação rapidamente revela que existe um poderoso cartel operando entre a América Latina e os Estados Unidos. Esse grupo não está lidando apenas com drogas comuns, eles movimentam toneladas de cocaína através de rotas marítimas extremamente sofisticadas. Os agentes federais, então, procuram Crockett e Tubbs com uma proposta extremamente arriscada. Eles precisam entrar infiltrados no cartel, mas não será uma infiltração simples. Eles terão que se passar por traficantes independentes de alto nível, capazes de negociar grandes carregamentos. Isso significa abandonar completamente suas identidades de policiais e viver como criminosos durante semanas ou meses. Esse tipo de operação é chamado de deep cover, quando o agente mergulha tão fundo no mundo do crime que qualquer erro pode custar a vida. Crockett aceita quase sem hesitar. Para ele, viver no limite já faz parte da rotina. Tubbs também aceita, mas deixa claro que sabe o tamanho do risco. A primeira etapa da missão é provar que eles realmente são traficantes confiáveis. Para isso, eles organizam uma negociação envolvendo um grande carregamento de drogas vindo do Caribe. A ideia é impressionar o cartel, mostrando que eles têm acesso a rotas rápidas e discretas. E é aqui que o filme começa a mostrar seu estilo visual muito marcante. Lanchas rápidas cortando o oceano à noite, tecnologia de comunicação sofisticada e encontros secretos em locais luxuosos. Crockett e Tubbs se apresentam como intermediários capazes de transportar grandes quantidades de droga usando barcos extremamente velozes. Esses barcos são capazes de atravessar o mar em alta velocidade antes que qualquer guarda costeira consiga interceptá-los. A estratégia funciona. O cartel demonstra interesse. Logo, eles são apresentados a um dos intermediários da organização, um homem extremamente cauteloso que começa a testá-los para ver se realmente são confiáveis. Esses encontros são cheios de tensão. Qualquer pergunta errada, qualquer detalhe fora do lugar pode levantar suspeitas. Enquanto isso, a equipe policial verdadeira observa tudo à distância, tentando acompanhar cada passo da infiltração. Mas existe um problema enorme. Quanto mais fundo Crockett e Tubbs entram na operação, menos controle a polícia tem sobre a situação. Eles estão literalmente convivendo com assassinos. Em uma das reuniões mais importantes, Crockett e Tubbs finalmente conseguem chegar perto da liderança do cartel. É nesse momento que Crockett conhece uma mulher misteriosa chamada Isabella. Ela não é apenas uma acompanhante de luxo ou alguém decorativo no mundo do crime. Isabella tem poder dentro da organização. Ela é inteligente, observadora e claramente acostumada a lidar com homens perigosos. Entre ela e Crockett surge uma tensão imediata. Mas não é apenas atração, é também desconfiança. Ela percebe que Crockett não é um criminoso comum. Ele fala pouco, observa muito e mantém sempre um certo controle emocional. Mesmo assim, algo nele chama a atenção dela. Enquanto isso, Tubbs continua focado em manter a operação funcionando. Ele sabe que qualquer distração pode destruir tudo.
O cartel então decide dar uma chance aos dois. Eles receberão uma missão real: transportar uma grande quantidade de drogas para provar que são capazes de trabalhar com a organização. Esse é o momento em que a infiltração deixa de ser apenas um teatro. Agora, Crockett e Tubbs estão oficialmente dentro do esquema criminoso. E o perigo aumenta drasticamente, porque se alguém descobrir que eles são policiais, não haverá prisão, julgamento ou negociação. Será execução imediata. A primeira missão real do cartel é transportar um carregamento enorme de drogas que precisa chegar aos Estados Unidos sem levantar qualquer suspeita. O plano envolve usar lanchas extremamente rápidas, capazes de cruzar o mar durante a noite em alta velocidade. É uma corrida contra o tempo e também contra as autoridades. Durante essa operação, o filme mostra o quanto Crockett e Tubbs são profissionais. Mesmo trabalhando como infiltrados, eles executam o transporte com precisão impressionante. Eles conhecem o mar, sabem como evitar radares e conseguem se mover pelas rotas clandestinas que os traficantes utilizam. O sucesso da missão faz com que o cartel comece a confiar mais nos dois. Isso significa mais dinheiro, mais acesso e, principalmente, mais proximidade com os líderes da organização. Mas, quanto maior a confiança, maior também o risco. Enquanto Tubbs continua focado na missão, mantendo contato secreto com a equipe policial que está acompanhando tudo de longe, Crockett começa a se envolver emocionalmente com uma pessoa inesperada: Isabella. Isabella é uma figura importante dentro da organização criminosa. Elegante, inteligente e extremamente observadora, ela percebe que Crockett é diferente dos outros traficantes que costuma encontrar. Ele não ostenta, não fala demais e parece sempre manter uma certa distância emocional. Essa diferença desperta a curiosidade dela. Os dois começam a passar mais tempo juntos. Primeiro em encontros rápidos durante negociações, depois em conversas mais pessoais. Em pouco tempo, a relação entre eles se transforma em algo muito mais intenso. Crockett sabe que isso é perigoso, muito perigoso. Em uma operação infiltrada, a regra principal é nunca criar laços emocionais com pessoas ligadas ao alvo da investigação. Isso pode comprometer completamente a missão. Mas Crockett vive tanto tempo dentro da identidade falsa que começa a sentir como se aquela vida realmente fosse parte dele. Em uma viagem para a Havana, os dois passam um tempo longe do resto da organização. A cidade aparece cheia de música, luzes e clima tropical, criando um contraste forte com a violência do mundo em que eles estão envolvidos. É durante essa viagem que o relacionamento entre Crockett e Isabella se aprofunda de verdade. Eles compartilham momentos de intimidade, conversam sobre suas vidas e parecem esquecer por algumas horas que estão cercados de mentiras. Mas Crockett sabe que tudo aquilo tem prazo para acabar. Ele é um policial infiltrado. E quando a operação terminar, Isabella provavelmente será presa. Enquanto isso, do outro lado da história, Tubbs continua investigando os detalhes do cartel. Ele percebe que a organização não está apenas transportando drogas. Existe uma estrutura muito maior por trás. Eles estão ligados a redes internacionais que envolvem lavagem de dinheiro, tráfico de armas e corrupção. Além disso, Tubbs começa a suspeitar que existe um vazamento dentro das próprias forças de segurança. Alguém está passando informações para o cartel. Essa descoberta deixa tudo ainda mais perigoso. Se realmente houver um infiltrado dentro das agências federais, então qualquer movimento da polícia pode ser descoberto antes mesmo de acontecer. E isso coloca Crockett e Tubbs em uma posição extremamente vulnerável. Enquanto isso, o cartel decide aumentar a escala das operações. Agora eles querem usar Crockett e Tubbs em um transporte ainda maior, envolvendo toneladas de droga. Mas, durante uma das reuniões, surge um momento de tensão. Um dos criminosos começa a desconfiar dos dois. Ele faz perguntas inesperadas, tenta testar as histórias deles e observa cada reação com cuidado. O ambiente fica pesado. Qualquer erro pode revelar a verdade. Crockett mantém a calma. Ele responde tudo com confiança, usando sua experiência para parecer totalmente convincente. Depois de alguns minutos que parecem horas, a suspeita diminui, mas o alerta está ligado. A partir daquele momento, Crockett e Tubbs sabem que estão andando em uma linha muito fina entre sucesso e desastre.
Para piorar ainda mais a situação, algo terrível acontece. Os criminosos descobrem informações sobre pessoas próximas da equipe policial que está acompanhando a operação. Então, eles atacam. Uma pessoa ligada à investigação é sequestrada brutalmente pelo cartel. A violência usada pelos criminosos mostra claramente que eles não têm qualquer limite. Essa notícia chega até Tubbs como um choque. Agora, a missão deixou de ser apenas uma investigação. Se tornou algo pessoal. A tensão explode dentro da equipe policial. Alguns querem encerrar a operação imediatamente para proteger os agentes infiltrados. Mas Crockett e Tubbs sabem que estão muito perto de derrubar toda a organização. Se desistirem agora, todo o sacrifício terá sido em vão. Então, eles tomam uma decisão arriscada: continuar. Mesmo sabendo que a qualquer momento o cartel pode descobrir quem eles realmente são. A vítima sequestrada é Trudy Joplin, companheira de Tubbs e também integrante da equipe policial. Os criminosos a capturam depois de descobrir sua ligação com a investigação. A intenção deles é clara: mandar um recado brutal para qualquer um que esteja tentando derrubar a organização. Quando Tubbs recebe a notícia, ele perde completamente a calma. Até então, ele vinha mantendo o controle, seguindo o plano da operação infiltrada com disciplina, mas saber que Trudy foi capturada muda tudo. Ele sabe muito bem como aquele tipo de cartel trabalha. Eles não sequestram apenas para negociar, eles sequestram para torturar. A equipe policial então entra em modo de emergência. Agentes federais, policiais e unidades táticas começam a trabalhar juntos para localizar o lugar onde Trudy está sendo mantida. Enquanto isso, Crockett continua dentro do cartel, tentando manter o disfarce. Ele sabe que qualquer movimento suspeito agora pode revelar sua identidade, e se isso acontecer, não será apenas o fim da operação, será sua execução. Nesse momento, a relação dele com Isabella se torna extremamente complicada. Crockett começa a perceber que, quando a operação acabar, Isabella provavelmente será presa junto com os outros membros da organização. Apesar de tudo, ele criou sentimentos reais por ela. Mas agora não existe espaço para hesitação. A prioridade é salvar Trudy. A investigação finalmente descobre o local onde ela está sendo mantida, uma propriedade fortemente protegida ligada ao cartel. O lugar é cercado por homens armados e funciona quase como uma pequena fortaleza. Não há possibilidade de negociação. A única opção é um resgate armado. Então, a equipe monta uma operação de ataque. Vários veículos blindados e unidades táticas se posicionam enquanto Crockett e Tubbs se preparam para entrar no local. O clima é de guerra. Tubbs está tomado pela raiva e pela urgência de salvar Trudy antes que seja tarde demais. Crockett, por outro lado, tenta manter a cabeça fria, sabendo que qualquer erro pode custar a vida de todos. Quando o ataque começa, o silêncio da noite é quebrado por tiros e explosões. Os policiais avançam rapidamente contra os criminosos. O cartel reage imediatamente, transformando o local em um verdadeiro campo de batalha. Homens armados aparecem de todos os lados, tentando impedir o avanço da polícia. Crockett e Tubbs lideram a ofensiva. A troca de tiros é intensa. Balas atravessam carros, paredes e janelas, enquanto os policiais avançam metro a metro. Durante o confronto, Tubbs finalmente consegue encontrar Trudy. Ela está gravemente ferida, mas ainda viva. O momento é tenso, porque os criminosos ainda estão lutando e o resgate precisa ser feito rapidamente. Enquanto Tubbs ajuda Trudy a sair do local, Crockett continua enfrentando os homens do cartel para abrir caminho para a fuga. A operação termina com vários criminosos mortos ou capturados. O cartel sofre um golpe enorme e a rede de tráfico começa a desmoronar. Mas o final não é completamente feliz. Crockett sabe que sua relação com Isabella chegou ao fim. Antes que tudo termine, ele ajuda Isabella a fugir do país, enviando-a para longe em segurança. É um momento silencioso e cheio de significado. Os dois sabem que pertencem a mundos diferentes. Ele é um policial.
Ela faz parte de um império criminoso. Mesmo existindo sentimentos entre eles, não existe um futuro possível. Depois disso, Crockett volta à realidade da sua vida. A operação terminou, o cartel foi atingido e a equipe conseguiu salvar Trudy. Tubbs permanece ao lado dela no hospital, esperando sua recuperação. No final, Crockett e Tubbs continuam sendo o que sempre foram: dois policiais vivendo constantemente no limite entre a lei e o perigo. O mundo do crime não desapareceu. Outros cartéis surgirão, outras operações virão. E quando isso acontecer, eles estarão prontos para voltar à linha de frente. Crockett, interpretado por Colin Farrell, é um policial experiente, frio e muito calculista. Ele é o tipo de cara que parece sempre estar alguns passos à frente de todo mundo. Já Tubbs, vivido por Jamie Foxx, é mais emocional, mas igualmente perigoso quando o assunto é enfrentar criminosos. Os dois trabalham disfarçados em operações profundas contra o tráfico internacional. A história começa quando Tubbs recebe uma ligação urgente de um informante chamado Alonso. O homem está desesperado. Ele conta que algo deu muito errado dentro de uma investigação federal. Uma operação secreta foi comprometida e criminosos descobriram a identidade de informantes. O resultado é brutal. Pessoas começam a morrer. O clima muda imediatamente. Não é mais apenas um caso de narcotráfico. Alguém dentro do sistema pode ter vazado informações. Logo depois da ligação, acontece o pior. Alonso entra em desespero e tira a própria vida, acreditando que sua família também será morta pelos traficantes. Esse momento pesa muito para Tubbs, porque mostra o tamanho da organização criminosa com a qual estão lidando. A investigação rapidamente revela que existe um poderoso cartel operando entre a América Latina e os Estados Unidos. Esse grupo não está lidando apenas com drogas comuns, eles movimentam toneladas de cocaína através de rotas marítimas extremamente sofisticadas. Os agentes federais, então, procuram Crockett e Tubbs com uma proposta extremamente arriscada. Eles precisam entrar infiltrados no cartel, mas não será uma infiltração simples. Eles terão que se passar por traficantes independentes de alto nível, capazes de negociar grandes carregamentos. Isso significa abandonar completamente suas identidades de policiais e viver como criminosos durante semanas ou meses. Esse tipo de operação é chamado de deep cover, quando o agente mergulha tão fundo no mundo do crime que qualquer erro pode custar a vida. Crockett aceita quase sem hesitar. Para ele, viver no limite já faz parte da rotina. Tubbs também aceita, mas deixa claro que sabe o tamanho do risco. A primeira etapa da missão é provar que eles realmente são traficantes confiáveis. Para isso, eles organizam uma negociação envolvendo um grande carregamento de drogas vindo do Caribe. A ideia é impressionar o cartel, mostrando que eles têm acesso a rotas rápidas e discretas. E é aqui que o filme começa a mostrar seu estilo visual muito marcante. Lanchas rápidas cortando o oceano à noite, tecnologia de comunicação sofisticada e encontros secretos em locais luxuosos. Crockett e Tubbs se apresentam como intermediários capazes de transportar grandes quantidades de droga usando barcos extremamente velozes. Esses barcos são capazes de atravessar o mar em alta velocidade antes que qualquer guarda costeira consiga interceptá-los. A estratégia funciona. O cartel demonstra interesse. Logo, eles são apresentados a um dos intermediários da organização, um homem extremamente cauteloso que começa a testá-los para ver se realmente são confiáveis. Esses encontros são cheios de tensão. Qualquer pergunta errada, qualquer detalhe fora do lugar pode levantar suspeitas. Enquanto isso, a equipe policial verdadeira observa tudo à distância, tentando acompanhar cada passo da infiltração. Mas existe um problema enorme. Quanto mais fundo Crockett e Tubbs entram na operação, menos controle a polícia tem sobre a situação. Eles estão literalmente convivendo com assassinos. Em uma das reuniões mais importantes, Crockett e Tubbs finalmente conseguem chegar perto da liderança do cartel. É nesse momento que Crockett conhece uma mulher misteriosa chamada Isabella. Ela não é apenas uma acompanhante de luxo ou alguém decorativo no mundo do crime. Isabella tem poder dentro da organização. Ela é inteligente, observadora e claramente acostumada a lidar com homens perigosos. Entre ela e Crockett surge uma tensão imediata. Mas não é apenas atração, é também desconfiança. Ela percebe que Crockett não é um criminoso comum. Ele fala pouco, observa muito e mantém sempre um certo controle emocional. Mesmo assim, algo nele chama a atenção dela.
Enquanto isso, Tubbs continua focado em manter a operação funcionando. Ele sabe que qualquer distração pode destruir tudo. O cartel então decide dar uma chance aos dois. Eles receberão uma missão real: transportar uma grande quantidade de drogas para provar que são capazes de trabalhar com a organização. Esse é o momento em que a infiltração deixa de ser apenas um teatro. Agora, Crockett e Tubbs estão oficialmente dentro do esquema criminoso. E o perigo aumenta drasticamente, porque se alguém descobrir que eles são policiais, não haverá prisão, julgamento ou negociação. Será execução imediata. A primeira missão real do cartel é transportar um carregamento enorme de drogas que precisa chegar aos Estados Unidos sem levantar qualquer suspeita. O plano envolve usar lanchas extremamente rápidas, capazes de cruzar o mar durante a noite em alta velocidade. É uma corrida contra o tempo e também contra as autoridades. Durante essa operação, o filme mostra o quanto Crockett e Tubbs são profissionais. Mesmo trabalhando como infiltrados, eles executam o transporte com precisão impressionante. Eles conhecem o mar, sabem como evitar radares e conseguem se mover pelas rotas clandestinas que os traficantes utilizam. O sucesso da missão faz com que o cartel comece a confiar mais nos dois. Isso significa mais dinheiro, mais acesso e, principalmente, mais proximidade com os líderes da organização. Mas, quanto maior a confiança, maior também o risco. Enquanto Tubbs continua focado na missão, mantendo contato secreto com a equipe policial que está acompanhando tudo de longe, Crockett começa a se envolver emocionalmente com uma pessoa inesperada: Isabella. Isabella é uma figura importante dentro da organização criminosa. Elegante, inteligente e extremamente observadora, ela percebe que Crockett é diferente dos outros traficantes que costuma encontrar. Ele não ostenta, não fala demais e parece sempre manter uma certa distância emocional. Essa diferença desperta a curiosidade dela. Os dois começam a passar mais tempo juntos. Primeiro em encontros rápidos durante negociações, depois em conversas mais pessoais. Em pouco tempo, a relação entre eles se transforma em algo muito mais intenso. Crockett sabe que isso é perigoso, muito perigoso. Em uma operação infiltrada, a regra principal é nunca criar laços emocionais com pessoas ligadas ao alvo da investigação. Isso pode comprometer completamente a missão. Mas Crockett vive tanto tempo dentro da identidade falsa que começa a sentir como se aquela vida realmente fosse parte dele. Em uma viagem para Havana, os dois passam um tempo longe do resto da organização. A cidade aparece cheia de música, luzes e clima tropical, criando um contraste forte com a violência do mundo em que eles estão envolvidos. É durante essa viagem que o relacionamento entre Crockett e Isabella se aprofunda de verdade. Eles compartilham momentos de intimidade, conversam sobre suas vidas e parecem esquecer por algumas horas que estão cercados de mentiras. Mas Crockett sabe que tudo aquilo tem prazo para acabar. Ele é um policial infiltrado. E quando a operação terminar, Isabella provavelmente será presa. Enquanto isso, do outro lado da história, Tubbs continua investigando os detalhes do cartel. Ele percebe que a organização não está apenas transportando drogas. Existe uma estrutura muito maior por trás. Eles estão ligados a redes internacionais que envolvem lavagem de dinheiro, tráfico de armas e corrupção. Além disso, Tubbs começa a suspeitar que existe um vazamento dentro das próprias forças de segurança. Alguém está passando informações para o cartel. Essa descoberta deixa tudo ainda mais perigoso. Se realmente houver um infiltrado dentro das agências federais, então qualquer movimento da polícia pode ser descoberto antes mesmo de acontecer. E isso coloca Crockett e Tubbs em uma posição extremamente vulnerável. Enquanto isso, o cartel decide aumentar a escala das operações. Agora eles querem usar Crockett e Tubbs em um transporte ainda maior, envolvendo toneladas de droga. Mas, durante uma das reuniões, surge um momento de tensão. Um dos criminosos começa a desconfiar dos dois. Ele faz perguntas inesperadas, tenta testar as histórias deles e observa cada reação com cuidado. O ambiente fica pesado. Qualquer erro pode revelar a verdade. Crockett mantém a calma. Ele responde tudo com confiança, usando sua experiência para parecer totalmente convincente. Depois de alguns minutos que parecem horas, a suspeita diminui, mas o alerta está ligado.
A partir daquele momento, Crockett e Tubbs sabem que estão andando em uma linha muito fina entre sucesso e desastre. Para piorar ainda mais a situação, algo terrível acontece. Os criminosos descobrem informações sobre pessoas próximas da equipe policial que está acompanhando a operação. Então, eles atacam. Uma pessoa ligada à investigação é sequestrada brutalmente pelo cartel. A violência usada pelos criminosos mostra claramente que eles não têm qualquer limite. Essa notícia chega até Tubbs como um choque. Agora, a missão deixou de ser apenas uma investigação. Se tornou algo pessoal. A tensão explode dentro da equipe policial. Alguns querem encerrar a operação imediatamente para proteger os agentes infiltrados. Mas Crockett e Tubbs sabem que estão muito perto de derrubar toda a organização. Se desistirem agora, todo o sacrifício terá sido em vão. Então, eles tomam uma decisão arriscada: continuar. Mesmo sabendo que a qualquer momento o cartel pode descobrir quem eles realmente são. A vítima sequestrada é Trudy Joplin, companheira de Tubbs e também integrante da equipe policial. Os criminosos a capturam depois de descobrir sua ligação com a investigação. A intenção deles é clara: mandar um recado brutal para qualquer um que esteja tentando derrubar a organização. Quando Tubbs recebe a notícia, ele perde completamente a calma. Até então, ele vinha mantendo o controle, seguindo o plano da operação infiltrada com disciplina, mas saber que Trudy foi capturada muda tudo. Ele sabe muito bem como aquele tipo de cartel trabalha. Eles não sequestram apenas para negociar, eles sequestram para torturar. A equipe policial então entra em modo de emergência. Agentes federais, policiais e unidades táticas começam a trabalhar juntos para localizar o lugar onde Trudy está sendo mantida. Enquanto isso, Crockett continua dentro do cartel, tentando manter o disfarce. Ele sabe que qualquer movimento suspeito agora pode revelar sua identidade, e se isso acontecer, não será apenas o fim da operação, será sua execução. Nesse momento, a relação dele com Isabella se torna extremamente complicada. Crockett começa a perceber que, quando a operação acabar, Isabella provavelmente será presa junto com os outros membros da organização. Apesar de tudo, ele criou sentimentos reais por ela. Mas agora não existe espaço para hesitação. A prioridade é salvar Trudy. A investigação finalmente descobre o local onde ela está sendo mantida, uma propriedade fortemente protegida ligada ao cartel. O lugar é cercado por homens armados e funciona quase como uma pequena fortaleza. Não há possibilidade de negociação. A única opção é um resgate armado. Então, a equipe monta uma operação de ataque. Vários veículos blindados e unidades táticas se posicionam enquanto Crockett e Tubbs se preparam para entrar no local. O clima é de guerra. Tubbs está tomado pela raiva e pela urgência de salvar Trudy antes que seja tarde demais. Crockett, por outro lado, tenta manter a cabeça fria, sabendo que qualquer erro pode custar a vida de todos. Quando o ataque começa, o silêncio da noite é quebrado por tiros e explosões. Os policiais avançam rapidamente contra os criminosos. O cartel reage imediatamente, transformando o local em um verdadeiro campo de batalha. Homens armados aparecem de todos os lados, tentando impedir o avanço da polícia. Crockett e Tubbs lideram a ofensiva. A troca de tiros é intensa. Balas atravessam carros, paredes e janelas, enquanto os policiais avançam metro a metro. Durante o confronto, Tubbs finalmente consegue encontrar Trudy. Ela está gravemente ferida, mas ainda viva. O momento é tenso, porque os criminosos ainda estão lutando e o resgate precisa ser feito rapidamente. Enquanto Tubbs ajuda Trudy a sair do local, Crockett continua enfrentando os homens do cartel para abrir caminho para a fuga. A operação termina com vários criminosos mortos ou capturados. O cartel sofre um golpe enorme e a rede de tráfico começa a desmoronar. Mas o final não é completamente feliz. Crockett sabe que sua relação com Isabella chegou ao fim. Antes que tudo termine, ele ajuda Isabella a fugir do país, enviando-a para longe em segurança. É um momento silencioso e cheio de significado.
Os dois sabem que pertencem a mundos diferentes. Ele é um policial. Ela faz parte de um império criminoso. Mesmo existindo sentimentos entre eles, não existe um futuro possível. Depois disso, Crockett volta à realidade da sua vida. A operação terminou, o cartel foi atingido e a equipe conseguiu salvar Trudy. Tubbs permanece ao lado dela no hospital, esperando sua recuperação. No final, Crockett e Tubbs continuam sendo o que sempre foram. Dois policiais vivendo constantemente no limite entre a lei e o perigo. O mundo do crime não desapareceu. Outros cartéis surgirão, outras operações virão. E quando isso acontecer, eles estarão prontos para voltar à linha de frente. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.